Oi pessoal, aqui Luiz Eduardo César novamente para dar sequência à nossa videoaula Introdução ao VisualBasic.net. Na aula de hoje, vamos dar sequência com a quarta parte dos comandos da linguagem. Nesta videoaula, vou mostrar para vocês alguns comandos de seleção, explicar sobre os comandos if e select e suas sintaxes dentro do VisualBasic.net, comandos de repetição, explicar os comandos do e for, as suas sintaxes também dentro do VisualBasic.net, subprocedimentos, explicar os usos destes subprocedimentos dentro do VB.net e a criação de código, as funções, como se usam as funções dentro do VB.net, e depois vou finalizar com XMLDoc, Regions, que são conceitos avançados de documentação e organização do código. Bastante interessante, deixa o código bem organizadinho. Vamos lá. Falando sobre o if. O if é um comando de seleção utilizado para executar de forma seletiva ou condicional um outro comando. O comando if provoca um desvio no fluxo de execução do programa. E ele se escreve da seguinte maneira. Temos lá o if, depois vem uma condição, um teste da condição, then e um comando. Ele pode ser de uma linha só, como este exemplo aqui que eu acabei de ler, ou ele pode ter várias condições, como por exemplo if, condição then, uma lista de comandos, depois vem um else if, outra condição, then, outra lista, por último, nenhuma condição dessa, um else simples, outra lista de comandos e end if no final. Sempre que tem vários tipos de condições destes, ou várias linhas, se utiliza o end if no VisualBasic.net. Essa é a sintaxe para o Visual Basic. Outro detalhe também importante dizer é que este else if e o else, eles são opcionais. Aqui quando está meio cor-de-rosa assim, é porque é opcional, ok? Essa é a sintaxe. Aqui temos alguns exemplos de uso, por exemplo, if nome igual a Luiz, then ele exibe uma mensagem lá no print debug, é o Luiz. Temos aqui um if que ele testa o valor de uma variável, ou ele tem um outro if ali no terceiro exemplo que ele testa valor de uma variável data, de data mesmo. Vamos ver um exemplo ao vivo? Aqui no meu form 1, deixei pronto um exemplo, onde tem o trecho de código com a variável já setada para 10, se for maior ou igual, ele vai mostrar aqui embaixo, ou se for maior, ele vai consultar este teste aqui e vai indicar que é menor, perdão. Vamos executar para que vocês vejam. Aqui, variável está 0. Ok, agora ficou 10. Se a variável é menor que 10, ele cairia aqui, mas não é, está caindo aqui embaixo, ok? Se eu venho aqui em cima e mudo a variável para 5, vocês vão ver que o desvio é diferente. Aqui está. Beleza? Este é o comando if de uma maneira bem simplificada. Já o comando select. O select é um comando de seleção que permite múltiplos desvios. O comando usa a avaliação de uma expressão para decidir qual desvio tomar. A partir do ponto de desvio, o fluxo segue até o próximo case, ou até encontrar um end select. É possível opcionalmente prever uma entrada case else para complementar ou contemplar entradas não previstas. Então aqui, gente, é mais ou menos parecido com o if. A diferença é que o select ele é mais utilizado quando tem uma série de condições, ok? Se usa da seguinte maneira: select case, uma expressão, case, condição, ele cai aqui dentro, case, condição, cai aqui dentro. Se nenhuma das outras, cai para cá no case else. Lembrando que cor de rosa assim é opcional.
E aqui temos um exemplo do comando select. Temos aqui um select número, uma variável number, que faz o teste se o número for igual a 1, ele exibe lá no debug.print o número é 1. Se o número é 2 ou 3, aqui o teste é feito com vírgulas, porque os testes do case eles são mais unitários. Ou ele é 2 ou 3, é feito daquela maneira ali o teste. Ele exibe dentro do debug.print o número é 2 ou 3. Se o número está entre 4 ou 10, ele exibe daquela maneira ali. Se não, qualquer outra situação, ele exibe aquela mensagem ali no case else. Vamos ver o código ao vivo aqui. Aqui no meu exemplo eu já criei a variável, coloquei ela como 2, vamos ver como é que o código se comporta. Aqui, executando, provavelmente ele vai cair neste trecho. Olha, o número é 2 ou 3. Se eu alterar aqui para 7, provavelmente ele vai cair neste ponto aqui. O número está entre 4 e 10. Se eu colocar 77, aí é um número completamente diferente. Vai cair no último else aqui. Beleza? Este é o select. Agora falando dos comandos de repetição, falando do comando do. No visualbasic.net utilizamos o comando do loop para fazer laços de repetições. Este comando também traz diversos comandos opcionais para tratamento condicional do laço. São eles o while, o until e o exit-do. Aqui temos um comando básico de do sem condição nenhuma. Okay? A princípio, você pode utilizar um do loop, criando o famoso loop infinito aqui, se não apenas colocar comandos aqui dentro, sem nenhuma condição, até porque a condição é opcional. Isso aqui vai executar infinitamente e nunca vai sair daqui de dentro. No exemplo que eu coloquei aqui, tem uma lista de comandos e tem um if, condição, then, exit-do. O exit-do vai fazer sair fora do laço. Ok. Aqui temos um exemplo do comando do com um text box que pega valor do usuário. Vamos ver esse exemplo ao vivo. Vou fechar esse aqui que não há necessidade dele. Muito bem. Aqui está. Tenho aquele exemplo ali do slide colocado aqui. Oh, perdão. Muito bem. Deixa eu colocar um breakpoint para a gente ver funcionando a partir daqui. Ok. Vamos colocar 10 aqui dentro do nosso text box. Pega o valor digitado pelo usuário e identifica, através de um loop, o que foi colocado. Claro, o teste poderia ser feito bem diferente, né? Mas aqui é só para vocês verem que ele começa fazendo o teste aqui e ele vai testando se o valor está entre 105 e 100. Se não, é igual ou menor que zero, ele vai diminuindo este valor que eu digitei no text box até chegar a zero. Tá vendo que ele está executando um laço até o ponto que ele chega no zero e cai aqui dentro. E tem um exit-do. Aqui. Se eu digitar aqui 101, opa, ele vai cair diretamente aqui e vai sair do meu loop. Está vendo? Este é o comando do mais simples de todos. Aqui temos um exemplo com dois laços, onde ele percorre uma matriz assim criada no Visual Basic. Mais tarde eu vou usar este mesmo exemplo com o comando for. Ok? Mas isso aqui vocês podem dar uma olhada, como funciona uma matriz no visualbasic.net e como ela pode ser percorrida
com o do também, da mesma forma. Os comandos while e o comando until podem ser usados no começo do do ou no final do laço, no loop, para impor condição à execução do comando. O while, que quer dizer enquanto, executa o laço enquanto a condição for verdadeira. Já o until, ele é ao contrário, ele executa o laço até que a condição seja verdadeira, ou seja, enquanto falsa. É um pouco difícil de entender, às vezes, mas em cada situação pode ser utilizado de uma maneira diferente. Tá? Aqui tem um exemplo de while until, que foi baseado no exemplo ali da matriz. Em vez de a gente fazer os testes com if e colocar lá a informação para ele ter um exit do dentro de um if, eu já coloquei aqui os comandos para que ele execute o do enquanto o total de linhas estiver dentro do previsto ali, e o until ele vai fazer o mesmo teste ali no caso enquanto o C for igual ao número de linhas. Até aquele ponto ele vai fazer o loop, o segundo loop aqui dentro. Podemos mesclar o uso dos comandos do da seguinte maneira. Aqui tem um do while. Enquanto houver registros numa tabela, por exemplo, ele executa lá um comando de apagar registro, if, o usuário cancela, tem o exit do. Então eu estou usando o do while com uma condição que eu criei. E, por um acaso, se uma outra situação ocorrer, como por exemplo o usuário cancelou essa tarefa aqui, ele tem um exit do. Entretanto, não é permitido usar o while e o until na mesma construção. Tá? Vocês só podem utilizar o while e o until separadamente. Dentro do mesmo loop não vai poder. Pode usar um outro loop aqui dentro e usar a outra situação, igual ao slide anterior que eu mostrei. Agora falando do for. O for é utilizado para uma repetição de laços a partir de uma contagem numérica. O for, dentro do VisualBasic.net, é da seguinte maneira. For, variável, igual ao início, geralmente aí 0, 1, to fim, até o número que a gente quiser. O step é o passo que este for vai ser executado. Geralmente, ele não é obrigatório, porque geralmente ele assume que é de 1 em 1. Podemos alterar o passo para que ele execute de 2 em 2, 3 em 3, menos ou negativo para ir decrementando. Bom, dentro disso há uma lista de comandos. Podemos usar o if para forçar um exit for para que ele saia do laço de uma maneira fixa. Tudo isso tem que fechar com um next variável. Falando dos opcionais, como eu tinha comentado, o step ele indica o incremento do contador e o exit for ele sai imediatamente. Aqui tem os exemplos de uso mais simples, por exemplo, incluir 10 linhas no list box. Ele inclui dessa maneira, eu coloco lá um for i igual a 1 to 10, ele insere 10 linhas de 1 a 10 neste list box e ele tem uma contagem regressiva ali embaixo de exemplo também, onde ele executa a contagem, ali tem o step negativo 1, ele começa 10, 9, 8, 7 até 0. Ok? Aqui tem um outro exemplo que usa 2 laços dentro do for, que percorre uma matriz do VisualBasic.net. Vamos ver este exemplo ao vivo. Vou trocar aqui para o meu form 4. Aqui está o exemplo já colocado. Vamos executar para que vocês vejam uma coisa. Vou colocar um breakpoint. Utilizei as constantes porque a minha matriz ela vai ter 10 linhas, 3 colunas. E para cada pedaço dessa matriz eu vou imprimir linha, traço, coluna, linha, traço, coluna. Então funciona da seguinte maneira. Aqui ele está criando dessa maneira. Ele vai percorrer um for para linhas e um for para colunas. Aqui ele começa a preencher. A hora que termina as colunas ele passa para a próxima linha, preenche, 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 preenche. E no final de tudo isso, a nossa matriz fica da seguinte maneira. Linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2. E assim por diante, até na linha 10,
coluna 0, linha 10, coluna 1, linha 10, coluna 3. Este é um for dentro do for. Bastante utilizado na prática também. Ok, pessoal? Subprocedimentos. Um subprocedimento, que no Visual Basic chamamos de sub, simplesmente sub, é um grupo de comandos que pode ser inserido em qualquer objeto VB.NET. Este grupo de comandos pode ser invocado como se fosse um método. Por exemplo, aqui temos um exemplo de sub, onde eu determinei lá o private no começo, posso utilizar public, posso utilizar aqueles outros modificadores de acesso que vimos na aula passada, ok? Mas se eu não informar o private aqui, ele vai obrigatoriamente ser public, tá? Aqui eu deixei já a informação para isso. Então, sub, nome da sub, o nome que eu criar para ela, e posso colocar parâmetros para isso. Parâmetros é uma lista de variáveis que serão exigidas para a execução dessa sub. Para executar isto aqui, eu passo valores para ele executar os comandos aqui dentro. O exit sub, ele é opcional, ele sai da sub imediatamente. E eu finalizo ela com end sub no final. Ok? Aqui temos um exemplo de utilização de sub para preenchimento de 3 combo box. Vamos ver ao vivo isso aqui. A ideia do exemplo é o seguinte: tenho essas 3 combo box. Quando eu executar o meu form, ele vai incluir na lista o Fiat Uno, o Celta, o Fusca e o Ford Fiesta. Todos eles toda vez que eu chamar isso aqui, ele vai automaticamente incluir nas 3 combos, sem eu precisar adicionar na combo 1, combo 2, combo 3. Eu passo o valor, o nome para essa variável aqui, e aqui dentro ele faz o processo que eu quero. Todas essas vezes. Vamos ver aqui ao vivo como é que funciona. Opa, falta trocar o form. Lá vamos nós. Aqui está. No que eu executei o form, ele está aqui posicionado. Opa, pronto. Aqui ele já vai executar a segunda. Eu passei por parâmetro gmcelta, já entra aqui dentro da variável gmcelta e ele começa a adicionar nas 3 combo box. Passei por parâmetro Fusca, começa a adicionar o Fusca. Passei por parâmetro Fiesta, ele adiciona nas 3 combo box os valores que eu coloquei. Beleza? Geralmente a sub é utilizada para dividir códigos. Sempre que se executa, eu quero executar uma função de maneira repetida, eu passo para que essa sub seja executada os parâmetros que eu desejo. Ok? Funções. Função é um grupo de comandos que obrigatoriamente retorna algum valor. É parecido com a sub, só que a sub ela executa um procedimento. Já a função, ela obrigatoriamente tem que retornar um valor. Ok? Funciona de uma maneira semelhante à sub. Temos que colocar aqui os modificadores de acesso. No meu caso aqui do meu exemplo eu coloquei private, mas pode deixar public. Function, o nome da função, parâmetros, e aqui no final eu tenho que indicar as tipo da variável, porque esta função vai retornar um valor, obrigatoriamente vai retornar um valor. Posso utilizar exec function ou finalizar com um return dizendo o valor que eu quero retornar para essa função. Ok? Aqui temos exemplos de uma função. Mais um exemplo. Aqui eu indico que o retorno faça com que a função, quando utilizo o return, faça com que a função retorne o valor e daqui em diante o trecho de código não é executado. Então, no momento que eu faço o return do valor que eu quero para essa função, o trecho daqui de baixo não é executado. Aqui sim temos um exemplo. Eu fiz, por exemplo, um teste para
testar se todas as combos do meu exemplo anterior todas as combos tiveram algum valor selecionado. Se não tiver selecionado, com esse teste que eu faço, select index igual a -1, quer dizer que essa combo não tem nada selecionado. Se todas elas passarem por esse teste, é porque está selecionado. Ok? Vamos ver o exemplo ao vivo. Aqui está o trecho do código. Eu faço o teste combo por combo. Se ela foi selecionada, se por um acaso não estiver selecionada, vai cair aqui. Vamos ver. Vou botar um breakpoint aqui. Executar. Deixa eu limpar isso. Pronto. Todos selecionados. Ele vai cair aqui dentro. Na primeira combo já não está selecionado. Ele vai cair para false direto e vai me retornar o valor false. E vai exibir aqui. Ainda falta selecionar algum. Quer ver? Aqui está. Nenhum eu selecionei. Vou selecionar o primeiro. Ele vai cair aqui dentro do teste. O primeiro passou. E o segundo? Não. Cai aqui. Não. Ainda falta selecionar. Vamos selecionar todos. Qualquer valor, não importa. Agora sim. Passou este teste, passou esse teste. Ok. Return true. Observem, esqueci de mencionar. É uma função que retorna um valor booleano. True ou false. Então, o meu teste aqui, eu verifico se é true, ele exibe todos foram selecionados. Se não for isso, cai para baixo. Ok? Este é o meu exemplo de function. Comentários XML-Doc. Os comentários XML-Doc são comentários em formato XML que, além de prover uma forma mais padronizada de comentários, possibilita interação com o IntelliSense e exportação para HTML. Geralmente, a integração com o IntelliSense é bem mais útil. Vamos ver um exemplo aqui. Uma descrição de uma função qualquer. Ok? Existem vários tags XML possíveis para comentários. Entretanto, as mais utilizadas são a do summary, que exibe uma descrição do item, se é uma sub, uma função, uma classe. A informação do param_name, que indica o nome, a descrição do parâmetro da sub. Tem a tag do returns, que indica o que ela retorna, e uma tag remarks, que vocês podem colocar uma observação qualquer. Ok? Vou mostrar para vocês aqui ao vivo como é que funciona. Vamos supor esta função aqui. No que eu coloco 3 aspas simples e dou um espaço, ele já abre para mim lá o sumário. E eu posso indicar, esta função serve para testar se todos os itens de todas as combos estão selecionados. E o que ela retorna? Eu posso deixar em branco, mas eu posso dizer retorna true quando tudo está selecionado. Eu estou indicando o que retorna. Muito bem. O que acontece? Agora, com essas informações aqui, no que eu passo o mouse em cima, quando ele mostra informações da sub, já indica lá o que eu escrevi. Esta função serve para testar se todos os itens de todas as combos são selecionados. E se eu utilizar o Object Browser, pegando informações do meu form 5, que é onde está meu código, e eu selecionar esta função, todos selecionados, aqui está, ó. Tem a informação do sumário e o que ela retorna. Fazendo a mesma coisa para a sub, que tem um parâmetro. Eu vou dar 3 aspas simples e aqui abriu o sumário e também tem o parâmetro nem nome. Este aqui fica mais legal ainda, porque eu indico que essa sub serve para incluir direto para todas o mesmo valor que quero. Muito bem, vocês vão ver que aqui dentro
também no incluir na lista, ele indica inclusive os parâmetros, ó, o que quer dizer nome, nome que quero incluir na combo. Ok? É isso. Diretiva Region. A diretiva Region, com ela nós podemos agrupar uma determinada quantidade de código para organizar ou esconder linhas de código, tá? Isso aqui é mais para poder criar grupos de código mesmo, tá? Isso não é um trecho de código que vai ser executado, é só para fazer organização mesmo. Ela funciona da seguinte maneira: sustenido, hashtag, o nome que for, sustenido, region e o nome da região e um end region no final. O region ele permite apenas agrupar seções inteiras de código, tais como subs, funções, entre outros. Então dá para agrupar pedaços de código dentro de subs, tá? Tem que ser uma sub inteira. Aqui eu fiz um exemplo para mostrar, por exemplo, aqui funções matemáticas, coloquei funções dentro, depois funções do formulário. Vamos mostrar ao vivo aqui no nosso exemplo anterior. Temos essa parte aqui que é o nosso exemplo de sub, e este trecho aqui é o exemplo de função. Eu vou fazer uma region, exemplo de sub, e aqui um end region no final. Aqui. Muito bem. Com isso eu posso fechar essa região e eu tenho aqui dentro o exemplo de sub. Aqui temos uma region, exemplo de function. Aqui eu já dei um enter, ele já me deu o end region, fica mais fácil para mim. Aqui. Muito bem. Temos aqui o exemplo. Opa, ficou faltando um E ali, mas exemplo de function e exemplo de sub. Qualquer coisa eu abro, fecho, eu tenho o código mais organizado dessa maneira. Ok? Isto são regions. Bom, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Obrigado.